Técnicos estrangeiros ou técnicos brasileiros? Com certeza essa é uma discussão atemporal. Sem sombra de dúvidas, essa é a melhor definição para esse tema. Mas é algo que vem sendo discutido e ganhou uma atenção maior na imprensa esportiva e até mesmo em conversas em rodas de amigos sobre futebol, muito pelo fato de estarmos aí praticamente terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e os 3 líderes são comandados por técnicos estrangeiros, Inter, Flamengo e Atlético. Muitas dessas pessoas afirmam e defendem a tese que o fato dessas equipes estarem na liderança e serem comandadas por esses técnicos é a comprovação necessária, o argumento necessário para confirmar que os técnicos estrangeiros estão no estágio acima do que os técnicos do nosso país. Então esse é o tema que eu trouxe para o vídeo de hoje. Será mesmo? Será que essa é a confirmação necessária? Que os técnicos estrangeiros estão à frente dos nossos técnicos brasileiros? Ou será que não tem outros pontos nessa discussão? É isso que eu quero trazer para vocês. Já vai deixando o like aqui no vídeo. Comente o que vocês acham desse tema. Se de fato os gringos estão à frente dos nossos técnicos nacionais. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o que, meu amigo? Se inscreva no canal. Toda segunda e toda sexta tem vídeo novo. E também peço, siga as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no fanpage Fora de Campo Oficial, porque todo dia tem conteúdo novo lá também, beleza? Então, o Tá Na Mídia está de volta. Roda a vinheta. Que Jorge Jesus, Domenech, Jorge Sampaoli, Kudê são treinadores competentes, acho que a gente não precisa nem entrar nesse mérito, né? Sem sombra de dúvidas, são treinadores que defendem conceitos muito parecidos, intensidade, equipe que propõe o jogo, equipe que tem alto índice de finalização na partida, equipe que tem alto índice de posse de bola. O Internacional, já citei várias vezes aqui no quadro pré-rodada, que tem uma média de 54 a 55 em média de posse de bola por jogo. O Jorge Jesus o Flamengo de Jorge Jesus, muitas vezes batia mais de 60% de posse de bola. O Atlético de São Paulo é a mesma coisa. O Domenech, por ser auxiliar do Guardiola, a gente já sabe que ele defende esse conceito também. A questão da marcação-pressão, claro que o Santos de São Paulo e o Atlético de São Paulo com o Flamengo de Jorge Jesus fazia isso com mais frequência dentro das partidas, mas todos esses 4 treinadores defendem esse conceito também. Mas a grande dúvida, a grande questão desse vídeo, a pauta do vídeo de hoje, do quadro Tá Na Mídia, é que o fato deles serem estrangeiros é o motivo de terem tanto sucesso aqui no futebol brasileiro? E aí eu entro na minha opinião, eu sinceramente acredito que não. Não é por serem estrangeiros que é o motivo deles terem sucesso aqui no futebol brasileiro. Eu acredito muito que é a questão dos conceitos que eles defendem, que eles acreditam de futebol. É aí que está o X da questão. O Sampaoli tem trabalhos espetaculares pela seleção chilena, trabalho espetacular pela Laú, fez um grande trabalho pelo Sevilha da Espanha. O Kudê fez um grande trabalho pelo Racing já há alguns anos na Argentina. É o caso do Domenech, que não tem tanta experiência como treinador, teve uma experiência antes de ser auxiliar do Guardiola, mas ficou muito tempo com o Guardiola. E para trabalhar com o Guardiola você tem que ser bom, você tem que ser competente. E a mesma coisa com o Jorge Jesus, que já tem uma carreira de grande destaque em Portugal, na Europa também, que ele chegou a ser vice-campeão da UEFA Europa League com o Benfica. Então tem trabalhos consistentes, tem conceitos muito bem definidos. Eu acho que a grande questão são os conceitos, são as ideias, aquilo que eles acreditam de futebol. É esse o grande motivo de estarem dando tão certo no futebol brasileiro. Mas aí entra um outro ponto que é importante a gente ressaltar, que é uma mudança na postura dos clubes brasileiros. Não é de hoje que nós temos técnicos estrangeiros no nosso futebol, mas por que agora eles estão ganhando mais destaque do que ganhavam antigamente? Eu acho que vai muito também pela questão dos clubes estarem, determinados clubes, eu não estou aqui falando de maneira geral, que determinados clubes estão demonstrando ter conceitos pré-definidos no momento de escolher os seus técnicos. Antigamente, nós tínhamos exemplos de treinadores estrangeiros aqui, mas que não tinham tanto tempo para poder colocar o seu trabalho em funcionamento nos seus clubes.
Nós tivemos o exemplo do Paulo Bento no Cruzeiro, tivemos exemplos do Ricardo Gareca no Palmeiras e tivemos outros vários exemplos que eu poderia estar listando para vocês aqui que não deram certo. E será que esses técnicos não são competentes e os de agora são? Eu não vejo muito por nessa mão da discussão. Eu acho que com certeza esses que eu citei, já falei o nome dos 4, que são competentes, estão comprovando isso, mas eles estão tendo tempo. E os clubes, por terem maior convicção na sua contratação, está de certa maneira, dando o tempo necessário para esses treinadores, de certa maneira, colocarem seus trabalhos em prática. Foi assim com o Jorge Jesus no Flamengo. Ele chegou, teve o seu tempo, colocou suas ideias. O Flamengo meio que teve aquela derrota para o Bahia, teve aquela derrota para o Emelec lá no Equador. A diretoria bancou, o Flamengo evoluiu, o Jorge Jesus fez história. A mesma coisa com o Domenech, que teve um início complicado, derrota de 5-0 para o Independente Del Valle, derrota de 3-0 para o Atlético Goianiense, está no seu melhor momento agora no Flamengo. O Sampaoli lá no Santos, foi eliminado no Paulistão, eliminado na Sul-Americana, o Santos bancou, acreditou, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Poderia ter, quem sabe, ter alçado voos maiores se não tivesse um elenco um pouquinho com mais opções dentro do seu plantel. A mesma coisa com o Atlético agora, bancou a contratação do Sampaoli. A mesma questão com o Kudê do Inter, que já passou por uma certa turbulência aqui no Inter, mas foi bancado. Então a gente enxerga que os clubes estão tendo uma mudança nessa percepção. Estão dando um crédito maior a esses técnicos. Acredito que isso tinha que ser dado na mesma proporção para os técnicos brasileiros, que infelizmente a gente sabe a cultura da continuidade não existe aqui no Brasil, principalmente para os técnicos do nosso país. E para poder comprovar que o que define a competência não é a nacionalidade, sim os conceitos nos quais eles defendem, nós temos exemplos dentro do nosso futebol nacional de treinadores competentes, de treinadores que fazem bons trabalhos. É o caso do Rogério Ceni no Fortaleza. O Rogério Ceni está fazendo história na equipe cearense. É o caso do Thiago Nunes no Atlético Paranaense, que infelizmente não teve o tempo no Corinthians. Quando a gente fala, o Corinthians não estava jogando com o Thiago Nunes. De fato, o Corinthians ainda não estava apresentando um futebol bem jogado. Mas a gente precisa entender que o Thiago Nunes chegou para poder quebrar uma cultura que tinha dentro do Corinthians de um estilo de jogo. Ele veio para poder implementar um conceito novo, uma filosofia nova de jogo. E isso demanda tempo. E sinceramente acho que ele não teve o tempo necessário, além dos problemas administrativos que o Corinthians tem, em questões de atraso de salário, que isso impacta com certeza no andamento do trabalho técnico. E temos outros exemplos de treinadores, por exemplo, um treinador que ainda não conseguiu ter um trabalho de grande destaque, mas que tem conceitos muito bem definidos e que me agrada, é a questão do Fernando Diniz. Outro ingrediente que eu coloco nessa discussão, para poder levantar mais uma dúvida, é o seguinte: será que esses técnicos citados aqui, os estrangeiros, que estão tendo sucesso, teriam o mesmo sucesso em seus trabalhos se estivessem em equipes com menor poder de investimento? Eu acho que é um ponto que a gente tem que levar em consideração, porque o Flamengo tem um grande poder de investimento. O Atlético, principalmente depois que o Rubens Menin entrou para poder contratar o Sampaoli, deu um aporte financeiro muito grande para a equipe. É a mesma coisa do Internacional, que consegue montar grandes elencos. Então é um ponto muito interessante. Será que um Jorge Jesus teria o mesmo sucesso se estivesse no Fortaleza? Com todo respeito ao Fortaleza, mas é uma equipe que não tem a capacidade de investimento como essas outras equipes que eu citei, um Botafogo, um Vasco. Então, são pontos importantes que a gente precisa ressaltar. A mesma coisa o Thiago Nunes. Será que se ele não tivesse uma equipe com uma organização administrativa melhor, porque o Corinthians, com todo respeito, está uma bagunça na sua administração, com salário em dia, com contratações de peso, será que ele não teria tido uma sorte melhor na equipe corintiana? Então, para concluir esse vídeo, eu penso justamente isso. Eu acredito que nós temos que sair da bolha, é necessária a entrada de novos treinadores estrangeiros, sim, no nosso futebol nacional. Acho que é uma evolução, é ter essa troca de ideias. Defendo isso demais, mas não condiciono o sucesso desses treinadores pelo fato de serem estrangeiros. Eu condiciono o sucesso por serem competentes, por terem conceitos muito bem definidos, ideias muito bem esclarecidas daquilo que acreditam de futebol. Mas, do mesmo jeito, entendo que nós temos treinadores brasileiros que defendem essas ideias, já citei aqui durante o vídeo. Então é necessário um tratamento igualitário. Os clubes brasileiros precisam ter essa atenção, não podem definir como receita de sucesso o fato do técnico ser estrangeiro,
Porque se isso começar a acontecer, nós vamos começar a criar um outro problema dentro do nosso futebol, que vai ser a falta e a escassez da revelação de novos valores de técnicos nacionais. Então é um ponto importantíssimo que os clubes precisam entender para a gente não começar a tirar o espaço dos brasileiros e, de certa maneira, inibir a formação de novos promissores treinadores dentro do nosso futebol nacional. Agora, claro, os treinadores brasileiros precisam acompanhar essa evolução do futebol mundial, precisam se atualizarem, precisam sim sempre procurarem evoluir nos seus conceitos para poder manter o nível de competitividade e evitar também um domínio enorme dos técnicos estrangeiros, como está aparecendo a começar a acontecer aqui no nosso futebol. Porque o fato de termos 3 líderes comandados por técnicos estrangeiros reforça muito esse argumento que a receita do sucesso é ter o técnico estrangeiro. Não acredito nisso. Os técnicos são competentes, sim, mas o que define isso, é claro, são os conceitos e não a origem da sua nacionalidade. Beleza, galera? Espero que tenham entendido esse tema. Acho que é um tema um pouquinho polêmico, que se a gente for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito maior do que foi programado. Mas era uma percepção, eram umas ideias que eu penso, aquilo que eu entendo, que eu queria trazer para vocês. Uma percepção diferente sobre esse tema. E mais uma vez peço, deixe seu comentário daquilo que você achou desse vídeo, se vocês acham que os estrangeiros estão à frente dos brasileiros, ou se não tem nada disso. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e mais uma vez eu falo com vocês. Na próxima semana, já na sexta-feira, teremos mais um vídeo. O nosso próximo encontro já está marcado. Virou a diferença no nosso cenário, né? Everton Cebolinha de um lado, Riquelme do outro, São Paulo campeão mundial em 2005. Isso aqui quem escolheu foi vocês. Foram vocês que lá no Instagram votaram na nossa enquete. Mês que vem, vai ficar um mês aqui esses quadros. No mês que vem eu vou definir outros duelos de jogadores e outro duelo de equipes marcantes para vocês votarem lá nas nossas enquetes no Instagram. Então por isso que é importante vocês estarem lá também acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais para poder ajudar a gente a fazer o Fora de Campo Oficial. Beleza, galera? Ótima semana a todos. Fora de Campo Oficial!